Boa noite, igreja. Queridos, hoje mais uma vez, Escola de Liderança, Escola de Líderes da Igreja Batista Brasa de Águas Claras. Boa noite para você do Instagram, boa noite para você do Facebook. A Escola de Líderes acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas da noite, com o intuito de desenvolvimento da igreja. A palavra de hoje é sobre coragem, sobre sermos fortes e corajosos. O primeiro versículo que ampara essa palavra de hoje, esse tema de hoje, está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso? Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa parte de Josué, ela é bastante comum. Quando nós falamos em coragem, muitas vezes a gente lembra dessa parte do livro de Josué. Entretanto, tem uma parte na sequência que é bem importante que a gente leia. No versículo... só um pouquinho. No versículo 8, dá a recomendação para que o povo seja forte e corajoso. Mas, lá no final dela, Deus dá... só um pouquinho, gente. Isso, aqui, ó, versículo 8. Seja forte e corajoso, por quê? Porque você conduzirá este povo para herdar a terra. Há um motivo pelo qual Josué deve ser corajoso. Aqui, nessa situação de Josué, é o próprio Deus que dá essa recomendação a Josué. O motivo pelo qual Josué deve ser forte e corajoso é porque pessoas dependem dele. Então, essa direção de Deus, toda vez que Deus manda que você seja forte, que você seja corajoso, é porque vidas de pessoas dependem de decisões suas. Nessa situação aqui, Moisés tinha acabado de morrer. Josué tinha uma grande missão, que era a entrada na terra prometida. Imagine se Josué não faz o que Deus manda. Se Josué, apesar do medo, não age. E o que eu quero falar para vocês é, os heróis da Bíblia, não é que eles não tinham medo. E esse é o grande detalhe da coragem. Nós não podemos esperar um dia que nós vamos acordar sem medo. O medo, pelo contrário, a coragem significa agir apesar do medo. É uma ilusão nós ficarmos achando que o medo simplesmente vai desaparecer da nossa vida. Que nós vamos orar, Senhor, me tira esse medo, me tira esse medo, me tira esse medo, me ajuda a enfrentar essa situação. Na verdade, a coragem é andar, fazer o que tem que ser feito apesar do medo. Josué teve medo, mas ele confiou no quê? Numa palavra do Senhor. Se Josué não se compromete com essa palavra que tinha para ele, Josué comprometeria a vida de milhares de pessoas. Então, você, na condição de líder, você precisa se posicionar e encorajar as pessoas a te seguirem. Porque o que é liderança a não ser exemplo? Então, a decisão de Josué de enfrentar o medo, não é que Josué não tinha medo. Josué enfrentou o medo. Então, a promessa de Deus ao líder é a promessa, eu estarei contigo, você pode ir apesar do medo, porque eu estarei com você. Com base nessa promessa do líder, o líder pode fazer a seguinte promessa para a sua equipe. Eu sei que nós teremos perigos no caminho. Eu sei que nem todas as coisas são fáceis. Mas eu vou lembrá-los a
todo momento que Deus estará conosco. E eu prometo não paralisar. Josué tinha um rio para atravessar. O Rio Jordão. Pessoas, crianças, mulheres, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, fragilidade, dependiam dessa fé de Josué. Se o próprio líder demonstra não acreditar no desafio, será que os liderados viriam atrás? Como estariam essas pessoas se Josué não tivesse se posicionado? Vamos que vai dar certo, Deus está conosco. Esse é o papel do líder. Então, nós podemos acreditar que a coragem nada mais é que o enfrentamento de uma batalha interior. Não são as condições externas. A coragem tem mais a ver com como eu compreendo a minha relação com Deus. Como está a minha relação com Deus ao ponto de eu encarar as situações internas. O que me dá medo? Geralmente, o que vai me dar medo é a incerteza do que eu vou encontrar lá na frente. Mas aí eu me lembro de quem é o meu Deus. O meu Deus está me fazendo uma promessa e está me dizendo que lá na frente vai dar certo. Então, coragem é fazer apesar do medo. A coragem de um líder, ela inspira o comprometimento dos seus seguidores. Se um líder não for comprometido, é muito provável que os seus seguidores não vão se sentir estimulados a segui-lo. A coragem, portanto, ela é contagiosa. Não esperem ter liderados audaciosos se o líder não for audacioso. Billy Graham, ele dizia o seguinte: quando um homem de coragem se posiciona, todos os demais se aprumam. Isso quer dizer o seguinte: tem pessoas esperando você se posicionar para que elas endireitem a vida delas. Pessoas que dependem de você, esperam que muitas vezes você tome uma decisão em Cristo, para que a vida ao todo, ao redor, se aprume. Essa é a palavra que o próprio Billy Graham está dizendo. Quando você, líder, se posiciona na sua família, na sua casa, todo ao redor se apruma. O inimigo do crescimento e o inimigo da coragem é o desejo de segurança. Toda vez que você quiser crescer, muito provavelmente você não estará num ambiente seguro. E isso tem muito a ver com zona de conforto. A zona de conforto, ela pode nos dar segurança, mas ela não nos dá crescimento. A coragem tem um efeito contrário da segurança. A coragem abre portas. Existe uma infinidade de oportunidades fora da zona de conforto. Mas é preciso coragem para romper com essa zona de conforto. Lá em Deuteronômio 20, versículo 4, fala da direção dos planos de Moisés para guiar o povo. E a pergunta que eu faço para você: onde está a sua confiança? Está no Senhor ou na certeza de coisas externas? Deuteronômio 24 fala o seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhe dar vitória. Aqui é uma situação onde Moisés está convocando Josué. Moisés, em nenhum momento, ele tem medo da liderança que ele está criando em Josué. Então, líderes fortes, eles têm a coragem, sobretudo, de capacitar outros líderes. E isso vai acontecer aqui nessa igreja, na medida que o Covid acabar, começar a ser formados os grupos caseiros. Ninguém vai se sentir ameaçado pelo crescimento de um grupo caseiro aqui, um grupo caseiro no Morro Grande, um grupo caseiro na casa da Karine, um grupo caseiro na casa da Andressa, da Gabriela. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de abundância. Mentalidade de Josué.
Deus me disse que eu vou até aqui, daqui em diante, mentalidade de Moisés. Deus me disse que eu vou até aqui. E eu não tenho medo de preparar o próximo líder. E para esse próximo líder, eu dou a mesma mensagem que Deus me deu. Josué, siga daqui, porque o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar vitória. Tudo que eu recebo de Deus como um líder corajoso, eu passo adiante, sem problema nenhum. A mentalidade de escassez, que é a mentalidade de Adão, ela quer reter, ela não quer crescimento. A mentalidade de Moisés é: Moisés, até aqui eu vim, daqui em diante é você. Assim como Deus foi comigo, Deus vai ser contigo. Então, Moisés, ele é um líder desenvolvendo outro líder. À medida que você for crescendo nessa igreja, vai ter pessoas para você discipular, para você capacitar. Deus está te chamando ao discipulado. E o discipulado, o grupo caseiro, todas as situações que envolvem essa igreja, precisa do quê? De currículo? Não. Precisa de um coração disposto e servo de Deus. Assim como Josué. Um coração disposto a servir. Um coração para ser disposto a dizer: Pastor Marcelo, eu acho que eu tenho condições. O senhor me ajuda? Eu quero um grupo caseiro na minha casa, com intrepidez e ousadia. Eu quero iniciar um processo discipulado. Você acha que você precisa conhecer todas as escrituras para começar a edificar a vida de alguém? Não, você precisa de intrepidez e de ousadia, de coragem. É isso que você precisa, é impactar vidas. Não espere o título. O título de líder, Josué ganhou no final da morte de Moisés. Mas o comportamento de líder já vinha antes. Então não foi depois do título de discipulador, do título de líder de grupo caseiro, do título de líder de ministério, que você começa a se comportar de forma diferente. É antes. Então, Josué já vinha se comportando de forma a fazer parte, né? Então, esse mesmo Deus, Moisés assim, ó, Josué, vai, porque o Deus que estava comigo estava contigo. E aí eu quero perguntar para você hoje, esse Deus que cuida dos líderes, ele é o mesmo Deus de hoje? O Deus de Moisés, o Deus de Josué, ele é o mesmo Deus? Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Josué e Moisés têm características extraordinárias, algum poder sobrenatural? Eles são diferentes de homens comuns como eu e você? São os homens comuns da Bíblia, mas com corações dispostos que foram usados por Deus. Essa é a grande diferença de Josué e Moisés. Deus não muda. Em mesmo Moisés, o mesmo Moisés, lá em Deuteronômio 20, versículo 1, ele fala, olha só, eu tenho um plano de batalha. Vocês vão, Deus vai estar com vocês. Mas olha só, vai vir muitos cavalos, vai vir muitos carros de guerra. Assim, ó, quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros, e o exército maior que o seu, olha só, onde é que vocês estão se metendo? Não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com você. O que Moisés está dizendo aqui? Olha só, vai parecer bem difícil. Eu estou com vocês. Aos olhos, vocês não me veem. Vocês vão precisar de muita fé para lembrar que eu estou com vocês. Porque os olhos de vocês vão enxergar muitos carros, muitos cavalos, uma batalha imensa. E vocês vão ter a tendência a esquecer que eu sou o seu Deus. Então, o papel do líder é dizer, olha só, vai ter dias que não vai vir ninguém no grupo caseiro. Vai ter dias que a pessoa que você está caminhando, o discipulador, o discipulado, ou o próprio discipulador,
talvez vai falhar com você. Mas não esqueça, eu sou o seu Deus e sou eu que tenho planos para você. Então não são as circunstâncias, olha só, ainda está dizendo aqui, ó, vai parecer um exército maior que o seu. É para se apavorar ou não? Não, a olho nu é, né, Jander? Mas com base na fé, a gente não se apavora, a gente lembra quem é Deus. Vocês estão sendo preparados para serem líderes dessa igreja, com ousadia. Crendo, vai ter dias difíceis, vai ter dia de chuva que ninguém vai aparecer. Vai acontecer um monte de coisa. Mas vocês vão lembrar da promessa que Deus entregou para vocês como líder. E vai ser simplesmente, você vai dizer, ó, Deus, tu tentou me pegar hoje no teste da perseverança. E eu passei. Amém. Então, o líder antevê os problemas. É muito importante que nós já falemos para você, olha só, vai ser, tem dias que vai sobrar um monte de comida que você vai fazer e as pessoas não vão ir. Mas está tudo bem. Deus está só te treinando na sua perseverança. Corra os riscos necessários. 1 Reis 18:37 fala da história do profeta Elias. Aqui no versículo 18, essa parte aqui do profeta Elias, Elias diz o seguinte: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. É uma situação aqui que o rei Acabe estava sendo confrontado por Elias. É uma situação aqui onde Elias estava desafiando os profetas de Baal. Liderança e coragem caminham juntas. Para você exercer a liderança que você vai ter que exercer, você vai ter que ter coragem de confrontar. Faz parte da liderança o confronto. Você vai ter que ter coragem, e a palavra de hoje é sobre coragem, para vocês que chegaram. Coragem para falar coisas difíceis. Coragem para não deixar as coisas embaixo do tapete. Coragem para resolver conflitos imediatamente. Deixa para lá. Satanás adora isso. Satanás adora plantar raiz de amargura. Problemas entre pessoas. Você quer ver igrejas fracassarem, ministérios fracassarem, pequenos grupos fracassarem, parcerias de discipulado fracassarem, é por causa de maus entendidos, coisas que não se resolvem. Jesus, ele não evitava o conflito. Jesus é o nosso modelo. Jesus não evitava conflito com discípulos. Lembra aquela quando ele disse assim, vocês estão dormindo? Eu disse para vocês orar e vocês estão dormindo. Jesus não evitou conflitos com os sacerdotes da época. Jesus não evitou o conflito com a sua família. Por quê? Porque Jesus sabia que quem se alegra com coisas mal resolvidas é só Satanás. As coisas mal resolvidas levam a gente a fazer de conta que está tudo bem quando não está. Então, quando a gente fala em coragem, é coragem de tomar as decisões certas, ainda que sejam decisões difíceis. Cristãos espiritualmente saudáveis não têm medo de conflito. Aqui, nessa situação, Elias está confrontando o rei. Elias está desafiando 450 profetas de Baal. Não tenha medo do confronto. A coragem que Deus nos dá é suficiente para que a gente confronte as pessoas em amor. Não vamos destruir o que Deus está começando nessa igreja por medo de falar as coisas que
a gente não gosta. Às vezes, cada um tem uma maneira de ver a vida. Cada um tem um jeito de falar. Mas fale para a pessoa, o que você quis dizer com aquilo? Eu não gostei do jeito que você falou. Ou simplesmente, o que é mais fácil? O caminho mais fácil é dizer, não vou mais no grupo caseiro. Não gostei do jeito que o fulano me olhou. Nós não podemos ser cristão mimimi. Nós precisamos ser cristãos emocionalmente saudáveis. Fulano, eu não gostei. Dê a oportunidade, dê a chance do outro pedir perdão, ou se constranger, ou verificar que precisa mudar, ou talvez você mesmo teve uma percepção errada, mas dê a oportunidade para que as coisas sejam resolvidas. Isso demanda coragem. Nós seremos uma igreja com emoções saudáveis. Por sua vez, nós temos um exemplo muito clássico na Bíblia, que é o exemplo de Saul. 1 Samuel 15, 24, fala de um líder que tinha um monte de problema, que é o rei Saul. Deixa eu abrir aqui para vocês, 1 Samuel. 1 Samuel 15, 24. Pequei, disse Saul, violei a ordem dos senhores, as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Lá no início do capítulo 15, Samuel diz a Saul, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel. Olha só, é pouca unção? Ungí-lo como rei de Israel. Por isso escute a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor, eu castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão e ataquem e consagrem tudo a Deus. Deus está prometendo que ele ia acabar com os amalequitas. Saul vai lá e acaba com eles e destrói tudo. E não sobre nada. Saul, em vez de fazer isso, Saul não obedeceu a Deus, foi lá e guardou as ovelhas mais gordas, os animais maiores. Por quê? O que ele disse? Ele disse que ele teve medo dos soldados. Se você tiver medo de pessoas, se você for refém de pessoas, você não consegue seguir o plano que Deus te dá. E existe um plano para você, um plano para cada grupo caseiro, um plano de discipulado. Por isso que eu falei desse assunto atrás. Nós não ficamos refém de pessoas, nós resolvemos as coisas, ainda que seja difícil. Saul fez o que era mais fácil, separar algumas ovelhas para os soldados. O que seria mais difícil? Ele se posicionar e dizer, não, aqui ninguém bota a mão em nada, porque Deus disse que é para ser assim. Saul escolheu a maneira mais difícil. Saul foi fraco emocionalmente para se posicionar, para lembrar quem era o Deus que tinha acabado de ungir ele rei. Saul era um rei que não vencia as batalhas internas. Então, não seja um líder que dê justificativas. É que o fulano fez isso, é que fulano fez aquilo. Não. Deus está te chamando para lembrar primeiro do chamado dele. O que a gente aprende com Saul? A gente aprende com Saul que tanto a coragem quanto a covardia são contagiosas. Líderes corajosos vai ter liderados corajosos. Saul teve medo e quando ele fugiu, um monte de soldado fugiu com ele. Não espere um grupo ousado se você não é ousado. Não importam as boas ações, não importam as boas intenções, se as ações não corresponderem. Não adianta nada você dizer que queria fazer, que gostaria de fazer, que no final das contas você planejou, se no final das contas você fez tudo errado. Saul, ele disse para Samuel, eu até queria fazer assim. Não interessa o que você queria fazer. O que vai ficar evidente é o que você realmente fez.
O medo, ele deixa a gente fraco de memória. Ele faz a gente esquecer quem é Deus. Ele faz a gente esquecer o propósito que Deus tem para nós. E ele faz a gente esquecer da onde Deus nos tirou. Talvez o ato de maior coragem da sua vida tenha sido deixar Jesus entrar na sua vida e fazer uma revolução. E quantas vezes nós caímos porque nós esquecemos da onde Deus nos tirou e nós esquecemos quem é o nosso Deus. E temos medo de tão pouca coisa diante de nós. Temos medo, às vezes, de não dar conta de pagar alguma conta. Medo. Quais são os medos? Medo de não dar certo, medo de não conseguir concluir os estudos, medo de não casar. Que medos bobos. Quantos de nós esquecemos quem é o nosso Deus? Que diz, seja forte, seja corajoso, eu sou contigo. O mesmo Deus que disse isso para Moisés, o mesmo Deus que disse isso para Josué, é o mesmo Deus que está nos dizendo isso hoje. Quantas vezes nós precisamos, às vezes, eu creio, fazer alguns exercícios. Quem eu sou? Sou o filho amado de Deus. Os meus pecados já foram lavados pelo sangue da cruz. Da onde Deus me tirou? Quem eu sou hoje verdadeiramente? Porque a gente tem colocado tantos empecilhos para fazer as coisas que Deus pede, e esquecendo quem é o nosso Deus. Saul não fazia pouquíssimo tempo que Saul tinha sido consagrado rei. Então, olha as coisas que Deus já fez por você. Se Deus nos trouxe até aqui, Deus não vai nos abençoar nas nossas decisões que Ele manda a gente tomar. Seja forte e corajoso para tomar decisões difíceis. Decisões fáceis, qualquer um toma. Não precisa de Deus para tomar decisões fáceis. Precisa de Deus para tomar as decisões difíceis. Ele estará conosco. Era uma decisão difícil Moisés dizer, vai ter um exército maior do que vocês imaginam, vai ter muito cavalo, muito soldado, mas mesmo assim eu mando vocês. Era uma decisão difícil atravessar o Rio Jordão com um monte de criança, com um monte de mulheres. Mas precisava ser tomada. Decisões difíceis podem ser tomadas porque nós sabemos quem é o nosso Deus, desde que essa decisão esteja alinhada com o propósito de Deus para a nossa vida. Decisões, objeto de uma vida de oração, de uma vida intensa com Deus, uma vida de direcionamento. Saul era escravo de suas emoções, insegurança, controle. Muitas vezes, a nossa vida não avança, porque nós queremos controlar as coisas e não conseguimos descansar nos planos de Deus. Não conseguimos descansar no fato de que Deus nos cuida, de que Deus provê. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por que nós não conseguimos dominar as nossas emoções? O que lança fora o medo? A palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você está hoje vivendo situações que você está com medo, está faltando você vivenciar o verdadeiro amor. E quem é o verdadeiro amor? Não é nem o que é quem é. Quem é? Quem é, gente, o verdadeiro amor? Jesus Cristo é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, a própria palavra de Deus tem a resposta para o medo. Uma vida com Jesus não tem dificuldade. Aliás, apesar da dificuldade, uma vida com Jesus tem dificuldades que podem ser vencidas. O medo nos faz pegar atalhos. Saul foi consultar com um médium para ouvir o espírito de Samuel.
em Cristo nós não precisamos de atalhos. Nós precisamos fazer as coisas que precisam ser feitas, as coisas certas. Então o medo nos escraviza. Saul conseguiu cumprir o plano que Deus tinha para ele? Não. Se você não cumprir o plano que Deus tem para você, eu posso dizer que a decisão é sua. Porque você foi escravo das suas emoções, porque você foi escravo do medo. Havia um plano para Saul. Saul, eu vou te ungir rei de Israel. Mas Saul foi escravo das suas emoções, Saul foi escravo do medo. Há um plano de Deus para todos nós aqui. Agora nós vamos ser escravos do medo ou vamos ser obedientes e lembrando todo dia quem é o nosso Deus? Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio. A própria palavra de Deus dá as respostas que nós precisamos. Nós precisamos de meditação nas Escrituras. Você está com medo? Se alimente da palavra. Renuncie a coisas que estão tirando o seu tempo. Renuncie a fatores de distração. Se você quiser ser o líder que Deus te chama para ser, você vai ter que fazer algumas renúncias para ter mais tempo com a palavra. Porque aqui, esse é o alimento do Espírito. É aqui que está o verdadeiro amor. É aqui que Deus vai falar com você. É através da palavra de Deus que você vai se encher de coragem. Leia Deuteronômio, seja forte e corajoso. Aí anda mais um pouquinho. Leia Josué, seja forte e corajoso. Vai mais para frente um pouquinho, Novo Testamento. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Nossa, me enchendo da palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Medite nos versículos. Faça uma lista. Mesmo você, mas eu sou iniciante na palavra. Não tem problema, peça ajuda. Diz, eu quero alguns versículos aí para eu meditar. Quais são os versículos que eu vou vencer o medo, a covardia? Medite nas Escrituras para vencer os seus medos. Eu quero dizer para você que no mundo espiritual, todos os grupos caseiros dessa igreja já estão liberados. No mundo espiritual, todas as almas que deveriam estar aqui, elas já existem. Precisa de posicionamento. Precisa que você se levante e diga: eu quero abrir um grupo caseiro na minha casa assim que o Covid passar. Eu não me sinto ainda preparada, mas eu me sinto disposta. Eu tenho um coração disposto. Eu tenho medo. Eu tenho medo de não saber o que falar. Eu tenho medo de não saber conduzir. Eu tenho medo que as pessoas vão pensar. Vão falar que eu sou novo na fé. Mas eu tenho um coração disposto a fazer isso. Eu quero discipular alguém. Eu quero ser discipulado por alguém. Porque uma decisão minha vai impactar milhares de pessoas. Nós podemos ganhar muitas almas. E essas almas, Jesus está esperando um posicionamento meu. Quantas pessoas vão ir na sua casa? Pessoas que talvez não viriam na igreja. Porque tem preconceito com a igreja. Porque tem estigma com a igreja. Mas um convite seu na sua casa, ela vai aceitar. É um coração disposto. Um coração que age apesar do medo. E outra definição que eu quero deixar para você hoje. Medo não é a ausência de coragem. Medo é a fé na coisa errada. Vocês já viram, ou até na vida de vocês, as coisas que vocês mais tinham medo acabaram acontecendo? Sim ou não? Sim ou não, gente? Por quê? Porque medo é fé na coisa errada. Toda vez que eu
toda vez que eu boto as minhas energias no medo, eu não estou exercendo, de uma certa maneira, um ato de fé e de um pensamento tão forte naquilo que não pode acontecer. O seu maior medo, cuidado com os seus medos. Porque o seu maior medo vai acabar se concretizando de tanta fé que você tem nesse medo. Eu lembro de uma situação de namorado de uma amiga minha que vivia dizendo: quando tu terminar a faculdade, tu vai me largar. Quando tu terminar a faculdade, tu vai me largar. O que aconteceu? O maior medo dele se cumpriu. Porque ele tinha tanta fé naquele medo dele, que as coisas aconteceram exatamente como ele pensou. Cuidado com o seu maior medo. Cuidado, porque de alguma maneira você está exercendo fé. Talvez você esteja apenas direcionando a fé para o lado errado. Então a mensagem de hoje é: não esqueça quem é o seu Deus. Está com medo, vai com medo mesmo. Porque Deus pode todas as coisas. Ele só precisa de um coração disposto. Não espere o título de líder para começar a se comportar como líder. Seja como Josué, esteja pronto quando Moisés chamou ele a exercer a liderança que ele precisava exercer. Seja como Elias, fale as coisas que precisam ser faladas. Tenhamos, seja lá aonde Deus vai te levantar, dos ministérios dessa igreja, da sua casa, não deixe assuntos mal resolvidos, resolva. Não dê lugar para raiz de amargura. Não seja como Saul, que esqueceu quem era Deus. Lembre-se o quão corajoso você foi para se posicionar em Cristo. Levanta a mão aqui. Quem se sente um corajoso, quem precisou de muita coragem para se posicionar como um servo de Deus. Eu tinha certeza disso. Vocês enfrentaram a opinião dos outros. Vocês já foram muito corajosos e Deus vai honrar toda essa coragem. Imagina se vocês começarem a discernir mais a voz do Senhor, uma vida de oração e o enfrentamento dos medos. Que o Espírito toque o coração de vocês a respeito desses posicionamentos de hoje, que estejam com essa igreja para um crescimento emocionalmente e espiritualmente saudável, com toda a coragem que vem do alto, que nós não somos capazes de produzir por nós mesmos. Isso é o que nos diferencia do mundo. Essa é uma coragem que só quem conhece a Jesus tem condições de ter. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pelas tuas palavras. Nós queremos nos colocar diante de ti, Pai, com um coração disposto, Pai, disposto a ser usado por ti para a edificação e glória do teu nome, edificação do teu reino, edificação dessa igreja, dessa comunidade, Pai, edificação dos nossos lares, Pai. Nos ajuda a andar consciente de quem tu és. Opera em nós, Pai, o teu querer e o teu efetuar. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente.